estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se, por favor. E eu peço que pegue a sua Bíblia e abra em Marcos 4, e nós vamos ler do 35 ao 41. Depois, eu tenho uma ideia de seguir com Marcos 4 também, mas do 26 ao 29 eu volto a falar. Vamos, Marcos 4, 35 agora. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. O próprio Senhor os chamou para que fossem para o outro lado. Nós já falamos sobre isso. E eu creio que nós podemos usar bem essa expressão, vamos para o outro lado, como vamos viver uma coisa nova. Vamos viver experiências novas. Vamos para o outro lado e vamos começar algo novo. Enquanto estamos aqui, nós sempre temos, cada dia é uma oportunidade. Alguns não utilizam assim, não veem assim. Amarguram a vida, usam mal, fazendo escolhas erradas. Mas nós sempre, se Deus nos deu a oportunidade de um novo dia, eu posso ir para o outro lado. Eu posso zerar minha vida, eu posso eliminar hábitos e costumes nocivos, eu posso decidir recomeçar das mais diversas maneiras e áreas. Eu posso, nós podemos. Então, eu creio que essa vida que Deus nos deu, até porque Ele deixa isso bem claro, eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância, não pode ser tratada de qualquer maneira. Eu falava na segunda que alguns vivem abaixo do nível da vida abençoada, conquistada por Jesus na cruz. Viver abaixo do nível da vida abençoada, conquistada por Jesus, não é inteligente. A religião pode te impedir de viver o poder de Deus, suas emoções, opiniões, falta de juízo, de sensatez, falta de domínio sobre si mesmo, pode impedir você de fazer as boas escolhas que te levarão a conquistas. E quando eu falo de conquistas, eu estou falando de uma vida bem construída. Que muitas pessoas, nós batemos nisso bastante, que até vivem, mas não sabem viver. Não sabem
conduzir a vida. As escolhas são ruins, a forma de conduzir é ruim, é precária, é contrária à palavra. Então, quando nós falamos, vamos para o outro lado, quando nós lemos aqui, nós podemos entender e abrir isso como, vamos começar, vamos recomeçar. Vamos para esse lado, para o outro lado, viver coisa nova. Eu posso abrir isto e entender, se o Senhor me chama para ir para o outro lado, eu vou iniciar um novo ciclo, uma nova era, um novo tempo. Sim, eu posso iniciar um novo tempo na minha vida, eu posso decidir a minha vida. Você é dono da sua vida, você é dono do seu nariz. Se você não decidir a sua vida, quem vai decidir? Se você não consegue decidir a sua vida, quem vai decidir? Se você sendo o dono da sua vida, o dono do seu nariz, e não faz escolhas certas, quem vai fazer? Não há o que fazer. E realmente não há o que fazer, coloque isso na cabeça. A religião ensina as pessoas a cruzarem os braços e ficar ali esperando que algo do nada aconteça, sem que atitudes e escolhas dentro da palavra, dentro da vontade de Deus sejam feitas. O Senhor disse, vamos para o outro lado. E você pode olhar isso com um olhar de fé e de grande expectativa e motivação. Vamos recomeçar? Vamos para um novo tempo? Vamos começar um projeto novo? Bom, coisas novas estão chegando na minha vida. Eu tenho que ter esse olhar. Você deve ter esse olhar. Algo novo está vindo para mim. Em nome de Jesus. O Senhor o chamou esses discípulos para irem para lá. O início, quando você começa algo novo na sua vida, é muito motivador e excitante. Mas podemos, no meio, encontrar um grande desafio. Possivelmente, normalmente, o meio é que é o grande problema. É o lugar do teste, é o lugar mais desafiador. Porque a gente começar, vamos para outro lado, uau, vamos. Então saímos muito motivados. Mas de repente, no meio, eu encontro uma tempestade. Uma tempestade, um desafio, um obstáculo, um problema. Algo que parece devastador. E aí o que eu faço? Esse pessoal aqui, eles ficaram desesperados, descontrolados. Eles ficaram tão desesperados, porque a tempestade veio com uma força muito grande, e as ondas muito altas entravam dentro do barco, e o vento violento, eles tinham certeza que o barco ia afundar. E durante todo, é só você imaginar, tentar realizar a cena na sua mente. Ondas altíssimas, violentas, entrando água no barco, e o vento. E Jesus com um travesseirinho dormindo. E eles desesperados. O que aconteceu com eles? Aquela tempestade que eles estavam enfrentando, ficou bem pequena, perto da tempestade que se formou dentro deles. Aí está o perigo. Muitas vezes a tempestade, o problema daqui, fica pequeno perto do que é criado, fabricado, alimentado dentro da pessoa. Muitas vezes a tempestade que se forma dentro da pessoa é maior do que a que está fora. Como é que uma pessoa que tem uma tempestade violenta acontecendo dentro dela vai conseguir repreender uma tempestade violenta fora?
A partir do momento que você perde a paz, perde a confiança, perde o equilíbrio, a sua agitação se torna maior do que todo movimento externo, a agitação interna maior do que o externo. Você não tem mais nenhuma força espiritual. Você perde toda a força espiritual. Você perde a fé, porque naquele momento você não está mais elevando o seu nível de fé, mas sim de medo. E nós não somos ensinados pela palavra de Deus elevar o nível do medo, mas da fé, da confiança. E muitas pessoas fracassam nesse meio. Porque quando a tempestade vem, as ondas ficam altas e entra, a água começa a entrar no barco, elas permitem que uma tempestade muito maior se forme dentro delas. Uma agitação muito maior se forma dentro delas. Porque elas elevam o nível do medo. Elas cedem ao medo, à desconfiança, ao apavoramento, à agitação. Quem chamou para ir para o outro lado foi Jesus. Quem nos impulsiona para projetos novos, para coisas novas, para uma vida nova é Jesus. Agora, pode acontecer da gente dar de cara nesse meio aí, nessa travessia, com uma tempestade, com um problema. E aí o Senhor quer você desesperado? Não. Agitado? Não. Desequilibrado? Não. Alimentando e deixando se formar dentro de você uma tempestade maior do que está aqui fora? Não. Ele quer que você eleve o seu nível de fé ou de medo? De fé. Ele quer você confiando e não desesperado. Qual foi a lição que ele deu aqui? Ele estava num travesseirinho, deitado, dormindo, lá ele ficou. Ele estava com o travesseirinho exatamente na popa. Na popa. Então, aquela água estava entrando e certamente estava atingindo ele. Mas ele deixou a lição que em qualquer situação, o nosso nível de paz, de confiança, de fé, tem que ser elevado. Não pode sucumbir ao problema. É isso que ele estava lutando para ensinar aquele pessoal. Mas, de repente, eles estavam mais agitados dentro do que fora. A tempestade que se formou dentro deles era maior do que a fora, porque eles estavam inundados. Não só pela água, mas de medo, de desconfiança. E muitas pessoas nessa hora, elas já se entregam à situação, que o barco vai afundar mesmo, elas abortam projetos importantes, elas abrem mão de projetos importantes, elas desistem de coisas importantes, de sonhos, de boas ideias, de coisas boas que Deus está impulsionando a cada um a ir, a conquistar. Vá para o outro lado. Mas em função daquele desafio, daquela situação, as pessoas já começam a se entregarem ao momento, ao problema, à situação. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles estavam entregues à tempestade. Eles estavam totalmente envolvidos com a tempestade. E nós já falamos isso muitas vezes. Não fique olhando para o problema. Você não pode olhar para o problema, mas sempre para Jesus. Você não pode deixar que a tempestade tome conta de você, mas sim as promessas que Deus tem feito na tua vida. Porque se você para olhar, notícia ruim sempre chega. Um desafio, uma situação desagradável, algo que vem para entristecer, para roubar energia, força, alegria, visão, projeto, motivação, cruza o seu caminho.
Mas é exatamente nesse momento que o Senhor espera que você tenha a capacidade de pegar seu travesseirinho, ficar com a cabecinha e dormir. Ou seja, elevar seu nível de fé. Deixo-vos a minha paz. A paz que excede todo o entendimento. Você não pode dizer que é uma pessoa de paz se você só tem paz quando tudo vai bem. Você não pode dizer que você tem paz quando está tudo às mil maravilhas. Qualquer um, é comum, um ímpio consegue ter paz quando está tudo a mil maravilhas. Ele também vai conseguir, está tudo bem, não tem problema, estou em paz. Você prova que realmente você tem a paz que Jesus deixou, a paz que excede todo o entendimento. Quando você está em meio a um turbilhão, uma tempestade, que a água está entrando, o barco está para afundar, e você consegue dar com o travesseirinho deitado dormindo. Você não para de comer, não para de dormir, não para de viver, não para de conduzir a vida, não para de sonhar, não aborta projeto nenhum, não desiste de projeto nenhum, não abre mão de sonho nenhum, não para a vida. Porque essa tempestade, para eles tinham a ideia de que era o fim. Alguns problemas vêm para nos convencer que aquilo vai ser fatal, é o fim. E o Senhor o tempo todo está deixando bem claro, não é esse pensamento e espírito que eu espero encontrar nas pessoas. E vou dizer uma coisa, o mais desafiador é exatamente isso. É você conseguir manter um reservatório de paz. Em meio a grandes tempestades, a violência, a problemas, a más notícias e etc. Você conseguir sempre você ter aquele reservatório de paz e arrancar a palavra de paz, o pensamento de paz, tudo aquilo que você, que caminha, que direciona para a paz. Porque há coisas que não remetem à paz, e você tem que combater com a paz. A paz no Espírito. Deus está comigo. Eu não estou vendo, não sei o que vai ser daqui para frente, mas uma coisa é fato, eu busco a Deus, Ele tem que me dar vitória. Eu não cheguei até aqui para fracassar. Se Ele me chamou para ir para o outro lado, eu não vou fracassar aqui no meio. Eu comecei bem, agora vou afundar aqui? Eu não vou. Se o Senhor tinha chamado, você vê que a gente é fácil ser cegado, o entendimento. O Senhor chamou para ir para o outro lado. Agora eles, de repente, vê uma tempestade violenta. E para eles iam afundar. Mas quem chamou para ir para o outro lado é o Senhor. Então o Senhor nos impulsiona a dar aquele passo de fé, da compra daquele imóvel, da abertura daquele negócio, a realização daquele projeto, o início de algo novo na vida, enfim. E de repente vem um monte de situações para mostrar que não é bem assim, que Deus não está naquilo, que vai fracassar. E Deus está deixando isso bem claro. Eles não iam afundar, o barco não ia afundar, ainda que a ideia era essa, parecia que ia afundar, não ia afundar. Tem coisa na vida da gente que parece que vai sucumbir, que vai afundar, que vai dar tudo errado, mas não vai dar errado. Parece, mas não vai. Parece que a tempestade vai afundar o barco, mas não vai. Parece que aquele problema você não pode vencer, mas você pode. Nós sempre podemos vencer. Sempre há como vencer um problema se você elevar o seu nível de fé e não de medo. Se você colocar e beber de mais paz, espírito de paz. Paz. Porque a tempestade, a tormenta, ela trabalha para o quê? Para tirar a paz. Tem coisa que vem na vida para tirar a paz. Tem situações, tem pessoas, tem enfim, N coisas aí que cruzam o nosso caminho para tirar a paz. E você tem que olhar para o Senhor e dizer, isso não vai roubar minha paz. Isso não vai me fazer desistir do meu projeto, de continuar indo para o outro lado e terminar minha travessia. Eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar.
Aí eles falando com, Senhor, o senhor não se dá conta que nós vamos morrer aqui? O Senhor se levantou e disse, aquieta-te, acalme-se para o mar, para o vento. Ele se levantou e ainda fez uma pergunta aqui para eles, ó. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com tanto medo? Qual o problema de vocês? Eu gosto disso, sabe? Eu gosto quando o Senhor para e algo está tão, como aqui, era tão grave, e Ele olha e diz, ei, precisa disso tudo? Vocês ainda não têm fé, não? Porque todos nós, muitas vezes, agimos como se, bom, agora tudo está acabado. Acabou mesmo. Agora acabou, agora acabou. Agora acabou mesmo. É uma precipitação inerente ao ser humano. Vem a tempestade, o vento, a onda começa, as ondas altíssimas, a água entrando no barco, acabou, agora acabou. A gente nunca vai chegar do lado de lá. Do outro lado. Não vão chegar. É isso que o diabo trabalha para colocar na cabeça das pessoas. E o Senhor disse, aquieta-te. Eu creio que muitas vezes Ele está se levantando e dizendo para cada um de nós, aquieta-te, acalma. Ei, para que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé, não? Quantas vezes eu já te falei, te prometi vitória? Não fui eu que te chamei para ir para o outro lado? Senhor, mas não, mais coisa nenhuma, vocês não têm fé? Por que estão com tanto medo? É só vocês lerem isso aqui, olha aqui, ó. Por que vocês estão com tanto medo? Quer dizer, Senhor, uma tempestade dessa. Não, vocês não têm fé. Por que estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Vocês não creem? Quem é que chamou vocês para ir para o outro lado? Se o Senhor nos chamou para ir para o outro lado, não é para afundar no meio. Não é para algo dar errado. Ele começa uma boa obra e ele termina. Ainda que um telefonema negativo, uma notícia, um acontecimento, sei lá o quê. Algo que se levantou novamente para tentar te convencer que não vai terminar bem. Mentira. Ele te chamou para o outro lado, Ele te chamou para uma vida nova, Ele te chamou para projetos novos, Ele tem nos chamado para um tempo novo. Vamos para o outro lado. Mas é que agora nada. Por que estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Não fui eu que chamei vocês para ir para o outro lado? O Senhor não deu margem nenhuma, mesmo a situação foi grave. Então, é isso que tem que entrar na sua mente. Ainda que você queira mais, o Senhor está dizendo, mais coisa nenhuma. Não, Senhor, é que é grave, não. Por que vocês estão com tanto medo? Por que você está com medo disso? Você não tem fé? Eu não tenho te prometido vitória, não fui eu que te chamei para o outro lado? O Senhor nos chamou para ir para o outro lado. Ele nos chamou. Então vamos viver coisas novas. Mas agora, sabe, não, Ele não quer que você se envolva com aquilo que de repente cruzou o seu caminho e quer te abater, roubar a tua energia, te abalar. Certamente, da mesma maneira que Ele falou para o vento, para o mar acalmar, Ele está falando para muitos que tem uma tempestade violenta acontecendo dentro de si. Aquieta-te, acalma. E isso é verdade porque em Filipenses está lá, aquietai-vos, no Salmo 46 diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Mas em Filipenses 4 também diz, para a gente aquietar. Aquieta. Às vezes estamos muito sobressaltados. Um problema, uma situação, mexe demais com as emoções. E, por um lado, você fica agitado demais, por outro lado, abatido. Porque a tempestade fica muito violenta dentro. Um vendaval acontecendo dentro.
E você não vai conseguir fazer com que a tempestade aqui de fora cesse, se a tempestade daqui de dentro está maior. Você tem que aquietar a tempestade aqui, para você conseguir fazer com que todas as situações que se levantaram aqui fora caiam também. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dizer: aquieta-te, coração, aquieta-te. Acalma, em nome de Jesus. Acalma, calma, calma. Possui paz. Não é fácil ter paz quando a tempestade vem, que vem soprando violentamente. Mas o Senhor estava com o seu travesseirinho deitado na popa. Para deixar o exemplo para eles, para mim, para você. Ainda que seja um vendaval violento, uma tempestade violenta. Pega o travesseirinho e viva em paz. Aquieta-te. Tenha certeza, esse meio, o problema está aqui no meio. Você passa por ele, que o final vai ser de vitória. Compreendeu? Passa, esse meio aqui está desafiador. Mas você não pode fracassar aqui, não pode se dar por vencido. Não pode já abandonar e se entregar a tudo, a tudo que está acontecendo como se fosse definitivo. Não, é só o processo aqui do meio. Você saiu do meio, o fim termina bem. Se você vencer, aqui a parte aqui, o meio, você vencer. Porque normalmente nós começamos motivados. No meio é onde é o problema. Se você passar pelo meio, você chega bem. O fim é bom. Mas se você fracassar no meio, não vai ter bom fim. Não vai. Então a tempestade pegou eles ali no meio. E eles tinham que vencer aquilo ali, crer ali. E o Senhor deu um bom exemplo. Começaram bem, vamos para o outro lado, pegaram a tempestade, Jesus com o travesseirinho. Deitadinho na popa. E a tempestade violenta. Senhor, nós vamos morrer, o Senhor não está dando conta. Está vendo isso não? Aquieta-te, tempestade, mar. Qual o problema de vocês? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Não fui eu que chamei para ir para o outro lado? Deixa isso entrar no teu espírito. Seja lá o que for que veio aí, aconteceu, está acontecendo, ou que de repente você venha se dar de cara aí para frente, lembra da palavra. Pode vir, se você está em Deus, preste atenção nisso. Se você está em Deus, venha o que vier, com a força que for, o poder de Deus é maior. Você vai sair vitorioso. Até porque quem tem nos mandado ir para o outro lado é o Senhor. Então você não vai fracassar se você permanecer descansando e confiando nele sem titubear, sem balançar, sem se apavorar. Não, confiando. Você vai terminar bem. E eu deixei essa aqui da Marcos 4, para mostrar isso aqui para você, 4, 26 e 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo, está lendo isso aqui comigo? Dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Ok. O que nós temos falado? Isso aqui também só funciona para quem está plantando em Deus. Não adianta que essa palavra não vai funcionar para quem não é um praticante fiel, contínuo da palavra. Esse fazendeiro, o senhor falou de um fazendeiro, do agricultor, do sujeito que planta. Ele vai lá e prepara a terra e lança a semente. Depois disso,
ele está ali, ele cuidou, etc. E tal, lançou a semente. Ele plantou. Depois esteja ele, se ele ficar dia e noite, acordado, olhando para aquela terra, nada mais vai mudar ali. Nada. Acabou. Dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. Então, ele pode estar dia e noite acordado, ali, não dormir mais, olhando para aquilo ali. Não vai afetar em nada, porque o que importa foi a semente que ele lançou naquela terra. Compreendeu? A preparação que ele fez naquela terra e a semente que ele lançou. Depois, se essa semente foi ruim ou foi boa, é tarde demais, ela vai germinar. Então, se essa semente que você semeou, você tem plantado fé, jejum, oração, fidelidade, obediência, sacrifício, então é uma boa semente. Você já lançou ela na terra. Agora você tem que descansar e confiar. Porque não adianta você perder noite de sono, na ansiedade, no desespero, no apavoramento. Isso não vai mudar mais nada. O que importa é a semente que você lançou. Se você praticou uma fé viva, então você tem que ter certeza que dia menos dia você vai colher. Mas se você abandona, se você joga uma semente ruim, aí é outra história. Vamos falar da pessoa que lançou a boa semente lá. Ela lançou uma boa semente. Agora é por conta do Senhor, é por conta da terra, é por conta do Criador. Dia e noite, aquela semente aqui, ó, estando ele dormindo ou acordado, ela germina, cresce, embora ele nem saiba como. Eu não sei o que está acontecendo embaixo da terra com a minha semente, mas eu sei que eu lancei uma boa semente e em breve, está aqui, ó, ela vai produzir primeiro o grão, depois o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga e depois é só colher. Depois é só colher. Então, se você lançou a boa semente em Deus, agora você tem que confiar. Se você tem plantado perseverantemente em Deus, tem perseverado com fidelidade, lançado a semente da fé, você tem que confiar. Não adianta você ceder à ansiedade ou desespero. Meu Deus, eu não estou vendo nada. Deus não está fazendo nada. Nada está acontecendo na minha vida. Ixi, peraí, você lançou a boa semente? Lancei. Ah, então. Você não sabe o que está acontecendo embaixo da terra. Algo está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo no invisível. Mas como está deixando bem claro, não tem nada parado lá. Não tem nada parado no mundo espiritual. Você está entendendo isso? Não tem nada parado. Não tem. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. Estando você dormindo ou acordado, algo está trabalhando, está acontecendo. E o Senhor não nos ensina a viver de nenhuma outra maneira que não seja em paz. Se eu plantei a boa semente, dia menos dia eu vou colher. Eu não vou mudar nada, até porque há um tempo determinado para todas as coisas, e mais, e mais. A Bíblia diz que o Senhor não chega atrasado, Ele chega na hora. A Bíblia diz. Então, não vai ajudar em nada, você ansioso, desesperado, meu Deus, o que está acontecendo? Não estou vendo nada, nenhum raminho, nenhuma coisa. O mundo espiritual está trabalhando. Embora você não saiba como, mas essa semente está germinando, está algo acontecendo, tem todo um movimento embaixo da terra. Daquilo que você plantou. E espiritualmente, tem todo um movimento no mundo espiritual. Se você plantou a boa semente, aconteça o que for, depois que você semeou aquela semente,
você vai colher o resultado dela. Então, estando dia e noite, dormindo ou acordado, aquele fazendeiro, aquele agricultor, não vai mudar mais o que... A semente que ele semeou lá, é o que ele vai colher depois. Se foi de arroz, se foi de feijão. Se você plantou a semente da fé, a semente da fidelidade, e você nunca abandonou essa lavoura, dia menos dia você vai ver os brotos, e você vai receber essas espigas, esses grãos e etc. Não tem como. As pessoas que plantam em Deus com fidelidade, elas não recuam na fé, elas terminam seus dias colhendo seus bons frutos. Então, se nós plantamos nesse ano uma boa atitude, uma boa semente, nós vamos terminar colhendo uma colheita que satisfaz a alma e o espírito. Compreendeu isso? Vai terminar. E é isso que tem que entrar na sua cabeça. Ainda que nesse momento tenha um vendaval, o Senhor te chamou para ir para o outro lado. Ele te chamou, você vai. Ainda que aqui no meio tenha uma tempestade, ela não vai ser capaz de afundar seu barco. Você vai sair disso. E vai chegar do outro lado. Se você semeou a boa semente, você vai colher. Não adianta, não vai ser mais agitado, ansioso e reclamando que você vai acelerar alguma coisa. Mas mantendo a sua paz e confiando que se você lançou a boa semente, dia menos dia você vai colher o bom resultado, a boa colheita disso aí. Compreende isso? Então, não adianta, agora não durmo mais, não como mais, até que isso aconteça. Não, vai dormir, vai comer, vai viver, siga em paz, mantenha o espírito, porque é isso que vai ajudar no mundo espiritual. É a sua confiança, não é a sua desconfiança. É você elevar o seu nível de fé, não o nível do medo, da desconfiança, mas o nível da fé, da confiança. Guarda isso no seu espírito. Seja qual for a tempestade que cruzar o seu caminho, ela não terá poder de afundar seu barco, você vai chegar do outro lado. Compreendeu? Se você plantou a boa semente, embora você não saiba como, mas um movimento está acontecendo e você vai ter uma boa colheita. Amém? Coloque-se em pé e a mão no coração, por gentileza. Liga o seu pensamento no céu. Fala com o Senhor Jesus com confiança, com paz. Se dentro de você tem uma tempestade, fala: quieta-te, tempestade. Aquieta-te. Aquieta-te. Acalma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu não vou desistir de absolutamente nada por causa disso, por causa de um acontecimento, de uma situação. Eu sei que quem me chamou para ir para o outro lado foi o Senhor. Eu vou chegar do outro lado. Eu tenho promessa de Deus e eu vou viver as promessas de Deus. Eu semeei a boa semente. Eu semeei a boa semente, embora não saiba como. Embora ele não saiba como essa semente germina e cresce. Embora eu não saiba como Deus vai me dar essa vitória, eu sei que essa semente está germinando e crescendo. Eu sei que o mundo espiritual está sendo movido em meu favor, embora eu não saiba como. Deixa isso entrar. Embora você não saiba como vai acontecer, mas vai. Embora você não saiba de que maneira, de como, mas vai acontecer. Vai acontecer. Embora você não saiba como, vai acontecer. Às vezes no momento, a gente não sabe como eu vou sair dessa, como eu vou sair dessa situação.
Não vai ser desistindo e fracassando. Vai ser enfrentando, resistindo. Por que está ocultado o medo? Vocês não têm fé? Tem coisa que acontece na vida da gente que é exatamente isso. Oh, meu Deus, mas não sei como. Não, muita coisa nós não sabemos como. Nós não sabemos como. Dia, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Depois que você plantou, você tem plantado fé, embora você não saiba como as questões da tua vida serão definidas, elas serão. Por isso que nós temos que plantar a boa semente. Porque plantando a boa semente, nós temos certeza do que vamos colher. Espera aí, eu plantei foi arroz, eu não vou colher feijão. Eu plantei foi bênção, eu não vou colher maldição. Eu plantei fidelidade, não há a menor possibilidade de eu colher infidelidade de Deus. Eu plantei obediência, eu não vou colher outra coisa que senão as promessas do Senhor. Em nome de Jesus, levanta o teu espírito, mova a sua fé, eleve o seu nível de fé e de confiança, em nome de Jesus. Tenho um amigo que intercede por mim. Eu tenho um amigo que zela por mim. Espírito Santo, sei que estás aqui. Eu tenho um amigo e tem ciúme de mim. Eu tenho um amigo que chora por mim. Espírito Santo, sei que estás aqui, que me guia a toda verdade e me ensina o caminho a seguir, dia a dia de santidade, companhia sobrenatural. Espírito Santo, o teu fogo me aquece. Espírito Santo, Espírito Santo, teu poder me enriquece. Espírito Santo, o teu fogo me aquece. Espírito Santo, Espírito Santo, teu poder me enriquece. Que me guia a toda verdade e me ensina o caminho a seguir, dia a dia de santidade, companhia sobrenatural. Espírito Santo, o teu fogo me aquece.
enriquece. Jesus disse: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Você deve ter um reservatório de paz para momentos de grande tormenta. E manter a paz com toda a força da sua vida. Porque é assim que você mostra a fé. Você não pode, no momento da tormenta, abandonar e desistir com a ideia que jamais chegará do outro lado. Esse é um pensamento maligno. O Senhor tem nos chamado. Vamos para o outro lado. Vamos. Vamos para o outro lado. Você tem que continuar nesse foco. Sim, eu vou para o outro lado. Mas agora eu encontrei uma tempestade. Não, ela não pode me deter. Meu barco não vai afundar. Eu vou elevar o meu nível de fé. E vou sobreviver a isso. E vou chegar do outro lado. Você plantou em Deus. Ainda que embora não saiba como, essa semente está germinando e crescendo. E em breve você vai colher. Embora não saiba como. Tem coisa na vida da gente que a medicina te dá um balde de água fria e diz assim: não tenho o que fazer. Mas você não depende. Você pode ter buscado recurso na medicina, mas ela não é, a palavra final não é dela. É de Deus. Só vai ser se você se entregar a isso. Por que algumas pessoas fracassam? Por que Asa foi um rei que tinha tudo para ter terminado bem? Mas quando ele ficou doente, a Bíblia diz, está escrito assim, que ele buscou os médicos e não buscou a Deus. Eu não creio que o Senhor esteja condenando ele ter buscado uma orientação ou até um medicamento, não sei. Mas o que a Bíblia deixa claro é que ele dependeu somente dos médicos, da medicina. Ele não dependeu de Deus, ele morreu. Ele morreu. Porque realmente há uma limitação aí. É uma fonte natural. E aquilo que for natural ser atingido, será. Mas sobrenatural não vamos tirar daí. Para você vencer, você tem que depender. Você buscou orientação no médico, buscou isso, aquilo, mas dependência tem que ser de Deus. Se você não depender de Deus, do sobrenatural, você fracassa. E assim, nós podemos abrir isso para todas as questões e assuntos. Você tem que depender de Deus. Embora você não saiba como, mas Deus vai fazer. Ô minha gente, Deus não começa uma obra e deixa ela pela metade. Deus vai nos preparando. E tem coisa na vida da gente que fica exatamente para nos levar onde Deus quer, trabalhar a nossa vida. Deus vai estruturando. Eu amo a maneira de Deus trabalhar. E as pessoas que dependem de Deus, todas as coisas são feitas na hora certa, no momento certo. Sabe, as coisas são feitas não de forma desequilibrada, igual nós vemos no mundo, mas tudo dentro de um equilíbrio, de uma postura correta, na hora, no momento certo. Tudo. Então, não deixa o mal roubar todas as promessas que Deus fez, te levando a acreditar que elas não vão se cumprir. Que elas não se cumprirão. Elas vão se cumprir. Todas elas se cumprirão. As promessas do Senhor,
Quando Ele faz, uma pessoa espera. Ela vive. Vamos para o outro lado? Continue indo. Você não pode dar nenhum passo para retroceder de onde você, para onde você saiu. Você não pode voltar para a direção que você saiu. Aquela não é a direção que Deus tem para você. Você já saiu de lá, agora tem que chegar do outro lado. Talvez hoje tenha pessoas aqui já com pensamento em função de alguma impossibilidade de pegar o caminho de volta. Isso está errado. Não é para pegar o caminho de volta, de voltar para a margem de onde você saiu. É para ir para o outro lado. Você saiu para ir para o outro lado, vai chegar do outro lado. Tem a tempestade, mas ela não vai afundar o barco. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Dia e noite, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Você plantou a boa semente. Se você tem plantado a boa semente, embora você não saiba como, está germinando, está crescendo e está chegando para você colher. Eu sei disso. Eu sei disso. Eleve o seu nível de fé. Eu posso lhe assegurar para os que creem, não para a gente incrédula. Isso aí não tem promessa que possa, não tem. Deus não vai cumprir na vida de uma pessoa que não é perseverante, mas na vida daquele que tem plantado a boa semente, eu posso lhe garantir, porque essa garantia vem de Deus. Isso é promessa dele. Você plantou a boa semente, embora você não saiba como. Você tem plantado fé, fidelidade, embora você não saiba como. Essa semente está germinando e crescendo. Você vai ter uma colheita maravilhosa. Eu sei que terá. O resultado do que Deus vai fazer na sua vida é perfeito. Em nome de Jesus, não tenha nenhuma ideia mirabolante como foi a da Sara, de formar família por intermédio de Agar. As coisas de Deus não são desequilibradas nem descontroladas. As coisas de Deus são bem feitas. As coisas de Deus são equilibradas. Elas vêm para mudar a vida da gente, em vez para mudar, para transformar a vida da gente. Não vem com nenhuma margem de erro, de possibilidade de fracasso. As coisas de Deus vêm com perfeição. Você semeou a semente da fé, ela está germinando, crescendo e está chegando a hora de colher. Creia nisso. Se você meu Deus, parece que eu não vou colher, vai colher. Meu Deus, parece que o barco vai afundar, não vai afundar. Parece que eu não vou chegar do outro lado, vai chegar. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que esta mensagem possa levantar e erguer o espírito do teu povo. Que o nível de fé de cada um seja elevado agora. Que essa pessoa seja totalmente dominada por esse espírito de fé. E que ela possa se colocar em pé e tomar posse de tudo que o Senhor tem prometido a ela. Que ela tenha certeza que ela vai chegar do lado de lá, que ela está prestes a colher uma grande colheita, que ela vai chegar do lado de lá. Cobre ela com teu sangue. Que o espírito da fé domine a vida dela. Eu rejeito todo espírito incrédulo, negativo, o espírito do medo, talvez um cansaço, um abatimento espiritual. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo uma tristeza que bateu na alma, um cansaço de esperar. Eu repreendo em nome de Jesus e eu determino paz desse espírito, o espírito da paz desse espírito. Eu determino que o espírito dela seja dominado pela paz, que ela durma, que ela coma, que ela viva em paz, que ela não ceda à ansiedade, que ela tenha no coração dela a certeza que o Senhor é com ela e que ela vai chegar do lado de lá, que nenhuma tempestade terá o poder de afundar o barco dela, que ela está prestes a colher uma colheita maravilhosa. Eu abençoo a todos com o espírito da paz. Determino que o nível da fé seja elevado, da confiança,
que a alegria domine os corações e que ela saia mais uma vez confiando e que ela não ceda ao diabo, que muitas vezes fica cutucando e perturbando a cabeça dela. Você já esperou demais, você já esperou demais, nada está acontecendo, nada está fluindo, o ano está acabando, você não viveu. Nós repreendemos esse espírito diabólico em nome de Jesus. O Senhor começou uma boa obra e vai terminar de forma equilibrada e abençoada. Ela não esperou demais, ela está esperando o tempo certo. O Senhor está trabalhando no oculto, embora ela não saiba como vai acontecer. E eu a abençoo com essa confiança, essa segurança, essa paz no coração. O Senhor tem cuidado dela, tem suprido ela, tem cuidado nos mínimos detalhes e vai continuar cuidando. E o Senhor tem trabalhado com riqueza de detalhes e vai colocar nas mãos dela, em detalhes, aquilo que ela tem buscado. Eu creio nisso. E eu abençoo a todos com a paz, e que todos que vão sair dessa reunião vão sair em paz, confiantes, alegres e seguros, porque o Senhor é com cada um. Obrigada, Deus, por essa mensagem, por esta reunião, por esta palavra, e por mais uma vez confirmar suas promessas e tua fidelidade. Nós te amamos imensamente, Deus. Obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, e o espírito da paz domina o meu coração. Eu confio no meu Deus. Amém.